Nesse vídeo aqui, eu vou falar sobre os aspectos mais importantes do seu gráfico do desenho humano. Então, já falei bastante sobre o desenho humano aqui no meu canal. Então, se você não sabe o que é, tem um vídeo onde eu explico só sobre isso, mas de forma resumida. O desenho humano, ele não é um sistema de crenças que diz o que você tem que fazer ou qual direção você tem que ir. Então, ele é uma ferramenta de autoconhecimento no qual você consegue se perceber. Então, é uma grande experiência onde você pode ir testando para perceber como que a sua resposta chega até você. Então, se você ainda não calculou o seu mapa, tem aqui na descrição o link para você calcular. Coloca os seus dados de nascimento e nele você vai conseguir, coloca o horário de nascimento o mais preciso possível, tá? O nome, ele não influencia no cálculo, o que influencia é hora, data e local de nascimento. Colocando todas as informações aqui no link, você vai conseguir gerar o seu gráfico. E tem infinitas informações nele, né? Então tem numerozinhos, tem cores, enfim. Eu vou falar aqui o que é mais importante, o que você precisa saber sobre o seu mapa, tá? Lembrando que as outras coisas são importantes? São, mas o que é realmente importante no seu mapa é estratégia e autoridade. E eu não me canso de repetir aqui que estratégia e autoridade é realmente o mais importante. Se você segue isso, você vai estar exatamente onde você precisa estar, nos lugares, com as pessoas, porque você vai estar sempre sendo conduzido por essa força maior, seja ela o nome que você quiser dar, que vai te direcionar para o caminho mais leve, mais alinhado, para as experiências que você precisa ter, que vão agregar muito para o seu processo. Então, o desenho humano, ele tem várias outras coisas que você pode pesquisar e se aprofundar, mas se você não vive a sua estratégia e autoridade, não adianta querer saber mais, porque a mente é muito louca, né? Ela sempre quer saber mais e mais e mais informações, mas o mais importante no desenho humano é viver a estratégia e a autoridade. Se você não vive a sua estratégia e a autoridade, eu recomendo que dê alguns passos atrás antes de querer se aprofundar e ir além no desenho humano para realmente conseguir entender e virar essa chave, tá? Isso é o mais importante. Tá, e o que é estratégia e autoridade? Então, no seu gráfico, né, ali embaixo vai ter o seu tipo áurico. O que é o tipo áurico? O tipo áurico é como a nossa energia se comunica com o mundo. Então, ela pode ter 4 tipos. Pode ser manifestador, que é 9% da população. Pode ser gerador, que é 70% da população. E aqui nos geradores ela se divide tanto podendo ser geradores puros ou geradores manifestadores. Mas a sua aura é geradora. Tem os projetores, que correspondem a 23% aproximadamente da população. E os refletores, que correspondem a 1% da população. Então, ali você vem no seu tipo áurico, você vai saber qual que é o seu tema do ser e o tema do seu não ser. O que isso significa? O seu tema do ser é o seu guia. O que isso significa? Então, por exemplo, nos manifestadores, que é o meu caso, me conta aqui qual que é o seu nos comentários que eu quero saber. Os manifestadores, o tema do ser é a paz. Então, quando eu tô no meu dia a dia, eu tô me sentindo em paz, significa que eu tô no caminho certo. Se eu tô sentindo a raiva, por exemplo, opa, peraí, tem algo que tá me mostrando que não tá alinhado. Alguma coisa que eu fiz que eu preciso recalcular a rota para voltar para aquele caminho que é mais fácil e leve para mim. Lembrando que não existe, eu tô no caminho errado e agora? Tá tudo certo, tudo é uma experiência, você só vai aprendendo cada vez mais a voltar para aquela emoção que é o seu guia. Então, no caso dos geradores, né, é a frustração, então o tema do não ser, e a satisfação. No caso dos projetores, é o sucesso, e o tema do não ser é a amargura. E no caso dos refletores, é a surpresa, e o tema do não ser é o desapontamento.
Então, quando você sentir essa emoção, que é o tema do seu não ser, opa, tem alguma coisa que me mostra que eu preciso recalcular a rota em algum momento, algo que eu disse um sim, quero um não, ou um não, quero um sim, o que eu preciso reavaliar na minha vida. Então, esse tema do não ser, ele é um grande guia na nossa vida, e toda vez que ele aparece, a gente precisa agradecer muito, porque nos mostra que algo precisa ser alinhado. Tá, e a estratégia? A estratégia de cada um desses tipos áuricos vai ser única, e é uma estratégia para que a gente consiga entrar no nosso tema do ser. Então, por exemplo, dos manifestadores é informar. Parece simples, eu sei, todo mundo acha simples, mas nós manifestadores sabemos que não é tão simples assim. Por quê? O que o informar faz? Ele ajuda a abrir o caminho, porque a aura do manifestador ela é fechada, então é muito difícil para as outras pessoas conseguirem ler o que o manifestador está pensando, qual que é o próximo passo do manifestador. O manifestador, toda vez que ele informa, é como se a gente estivesse dirigindo numa estrada e não é pedir permissão, mas é dar a seta para trocar de faixa. Então você informa a todos o que você vai fazer e qual vai ser seu próximo passo. A gente fala sobre isso muito no vídeo dos manifestadores. Eu recomendo muito que você veja para se aprofundar nesse tema. Já os geradores, a estratégia é esperar pelo estímulo. O que é estímulo e o que eu tenho que esperar? Por quê? A aura dos geradores, ela é como se fosse um grande imã, sempre atraindo os estímulos e as coisas certas para você. E o que o gerador precisa aprender, assim, precisa mesmo, é a ouvir o seu sacral. O seu sacral que vai estar sempre dizendo sim e não e atraindo as coisas alinhadas para você. Então, sempre vai ter um estímulo chegando. Então, por exemplo, para um gerador, é muito importante que ele aprenda a fazer as perguntas certas. Por quê? Como é muito por estímulo, por exemplo, ele precisa de um estímulo para saber, por exemplo, o que vai comer. Se você faz a pergunta para um gerador, o que você quer comer hoje? É muito vaga, não tem estímulo nenhum. Mas se eu troco a pergunta para você quer comer comida japonesa hoje? Aí o gerador consegue responder sim ou não. O gerador ele precisa aprender a identificar os estímulos que aparecem para si para aprender a responder e ouvir a sua própria resposta. A gente tem um vídeo só falando sobre isso também, mais de 1 hora, onde dá para aprofundar ainda mais como reconhecer os estímulos, o que pode ser um estímulo, o que não pode ser. Já os projetores, qual que é a estratégia? Esperar o convite. E não, esperar o convite não significa ficar deitado no sofá esperando a vida acontecer. Porque a vida, ela é movimento. Então, quanto mais você se movimenta, mais você vai atrair os convites alinhados para você. Como fazer os movimentos, sempre seguindo a sua autoridade, que vai te levar nos lugares certos. Já vou falar sobre isso. Mas, o que significa esses convites, então, né? A aura do projetor, ela é penetrante. O projetor, ele sabe ler muito bem o outro, com uma precisão, quando tá alinhado, tá? Porque tem muito projetor desalinhado aí, dando pitaco desalinhado. Mas quando o projetor tá alinhado, tá vibrando na sua essência, ele consegue chegar no lugar e ler muito bem o lugar. Ele sabe exatamente do que cada um precisa, ele tem uma leitura e uma precisão, e ele consegue ler o outro de uma forma muito profunda. Ele consegue se conectar com o outro, principalmente no 1 a 1, de uma forma tão única. Só que qual que é a grande questão? Que essa aura penetrante que vai direto no outro e consegue fazer essa leitura precisa, se não tiver um convite, um reconhecimento da outra parte, o outro vai se sentir invadido. E aí, quando o outro vai se sentir invadido, é realmente a primeira resposta que o outro vai dar é: quem te perguntou? Não quero saber. Então a gente sempre fala, né, para os nossos alunos,
antes, tipo, aprende a reconhecer o convite. Se a pessoa realmente quer ouvir aquilo que você tem para dizer ou não, né? Então, tem até relato de uma aluna projetora muito bonita que ela mudou muito a relação com o marido dela quando ela aprendeu isso e ela perguntava para ele, né? Você quer a minha opinião? Ou você quer só um abraço, quer só um aconchego, né? Ou você quer realmente um conselho? E isso muda tudo, porque o outro para e vê o que ele realmente quer. E se ele quiser um conselho, é porque ele vai ouvir. Então não é só aquela opinião atravessada que eu não quero saber sobre isso. Mas muitas vezes ouvir a verdade dói, né? Então os projetores, eles sabem ler muito bem quando eles estão alinhados, mas é preciso um cuidado de aprender a reconhecer os convites da vida. E a gente também tem um vídeo só falando sobre isso, recomendo muito se você é projetor que você assista. E os refletores, eles são aqueles que possuem, né, todos os centros do desenho humano brancos e indefinidos. E eles têm uma capacidade muito única de entrar no ambiente e eles são como se fossem camaleões. Eles se adaptam tão bem àquele ambiente que eles passam a refletir puramente aquele ambiente. Então, os refletores, eles precisam aprender a ter os seus momentos onde eles vão se esvaziar daquelas energias que ele fica refletindo o tempo todo. A estratégia para o refletor é esperar os 28 dias do ciclo lunar para tomar grandes decisões. Por quê? Como ele chega no lugar e ele se conecta de uma maneira muito profunda, ele precisa dar esse tempo de se esvaziar, porque senão ele toma decisões baseadas naquilo que ele estava vivendo no momento e não verdadeiramente naquilo que é a essência dele. Então esse é um cuidado muito importante para quem é refletor. E, inclusive uma aluna refletora falou, deu um exemplo de refletor, que seria a menina do Avatar 2, que ela se conecta com tudo, com todo, e muito sensível ao ambiente, que tinha as respostas. Então, os refletores, eles são como se fossem indicadores de como tá aquela comunidade que ele está inserido, para ver se aquela comunidade está saudável ou não. E quando eles estão alinhados, eles conseguem refletir toda a essência e a pureza do universo e dar conselhos assim muito alinhados, profundos. Eles seriam os grandes xamãs antigos que conseguiam realmente ter uma profunda conexão com o todo, muito além do que os outros, porque é como se eles vivessem e fossem aquele todo, quando eles estão alinhados, quando eles sabem se esvaziar das informações externas. Então essa é a estratégia de cada um. Eu recomendo muito que você se aprofunde em cada um dos conteúdos que eu deixei aqui na descrição. Deixei uma playlist para cada um dos seus tipos áuricos. Então a estratégia, ela vai muito levar a gente para onde a gente precisa ir, para o nosso caminho mais leve, o caminho da nossa alma, verdadeiramente. E outro ponto bem importante do seu mapa é a autoridade. A sua autoridade é aquilo na sua energia que é consistente, que você pode se apoiar para tomar uma decisão. Então é aquilo que vai te dar um norte de como eu me decido, o que eu como, como eu me visto, o que eu me sinto em relação a uma decisão. Então você vai aprender, quando você aprende realmente no que a sua autoridade está te dizendo e você passa a seguir, e você vê o impacto disso, é um caminho sem volta. Porque por mais que, por exemplo, tá? A minha autoridade é a autoridade do ego. Inclusive, comenta aqui qual é a sua autoridade. A minha autoridade do ego, ela... Como que eu tomo uma decisão? É de acordo com aquilo que eu me sinto motivada ou desmotivada, mas é como se fosse uma força, porque o centro do ego é um centro motor, então é uma força que vem de dentro, que eu sei que vai me dar um gás para eu realizar. Se alguém me faz uma proposta, um convite, ou se surge alguma coisa e eu sinto que eu não vou ter essa força, não vou ter como confiar nessa força, eu já sei que a minha resposta é um não. Então,
É sobre aprender a se perceber de como funciona para você, o que é consistente no seu mapa e você pode se apoiar. Então tem um vídeo onde a gente fala sobre todas as autoridades, que eu não vou conseguir falar aqui, mas é muito importante quando você realmente aprende a seguir a sua estratégia e a autoridade do seu mapa do desenho humano. É um divisor de águas, assim, a minha vida mudou, a vida dos nossos alunos também, então eu recomendo muito que você faça, calcule o seu. Se você quiser também, você pode pedir a análise personalizada que a gente tem, que é um PDF super completo, com exercícios, meditação, muito mais do que teoria, para que você possa se colocar em prática e perceber no dia a dia de como funciona para você ou não. Então, o desenho humano é um mergulho mesmo de muito mais que informações, mas sobre uma consciência. Criar essa consciência de como que o seu corpo está se comunicando com você. Então, é isso. Me conta aí como que tá sendo essa jornada e te vejo nos próximos vídeos pra gente aprender e se aprofundar muito mais sobre o desenho humano e sobre outras ferramentas também de autoconhecimento. Até mais!